E eu já começo o programa com um bate-papo bem importante, porque hoje é segunda-feira, dia da gente conversar sobre dependência química. Toda segunda-feira aqui a gente tem o nosso quadro de Amor Exigente, que é uma instituição linda, sem fins lucrativos, que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda. Amor Exigente faz reuniões semanais em vários lugares do país. Então, provavelmente aí na sua cidade tem um grupo de Amor Exigente, se não tem na sua cidade, na cidade vizinha. E você pode e deve participar sem custo nenhum. E é realmente maravilhoso. Você participa de um grupo que promove transformação. Não só pessoal, mas acaba transformando o ambiente e a gente sonha que até com um país, se não um mundo. Hoje a gente fala sobre a importância da gente cuidar da gente. Porque normalmente quando alguém busca um grupo de apoio, pensa assim, preciso cuidar do meu filho, vou para o grupo de apoio porque ele tem que mudar. E aí lá a gente descobre que a gente é que tem que mudar. Então vamos ver como é que a gente aprende a cuidar da gente com Miguel Tortorelli, que é presidente de Amor Exigente, e Célia Galan, que é voluntária de Amor Exigente. Sejam bem-vindos. Uma alegria recebê-los. Alegria nossa. Muito obrigada. Célia, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. Vamos sentar para a gente falar sobre esse tema bonito, né? Importância da gente se cuidar. Mas o que acontece, Miguel e Célia, é que as nossas amigas que estão vivendo o drama da dependência química ou da droga de comportamento, que nem sempre é uma droga, às vezes é uma droga de comportamento, elas se largam porque elas começam a viver a doença do seu ente querido, né? Filho, marido, sobrinho, neto. E aí elas não conseguem nem, às vezes, pentear o cabelo, nem se olhar no espelho. Não é verdade? É assim mesmo, Cláudia. Nós recebemos as pessoas, as famílias que nos procuram pela primeira vez e elas vêm assim mesmo, né? Se abandonam, se largam e querem viver a vida do seu ente querido, né? E, na verdade, nós temos que viver a nossa. Nada muda se eu não mudar. Cada um tem a sua. Com a nossa mudança, nós conseguiremos mudar esse nosso ente querido. Mas nós vamos lá por nossa causa. Nós temos que ficar bem. Se nós não estivermos bem, nós não conseguimos ajudar ninguém. Em tudo, né, Cláudia? Em tudo. Com certeza. Né? E Amor Exigente serve para tudo, não é só para quem tem problema com o uso de substâncias, né? É para tudo, nossa vida profissional, nossa vida pessoal, nossa vida familiar. Se nós seguirmos os 12 princípios, com certeza absoluta, nós vamos ter uma vida melhor. E aí, primeiro, a gente se cuida para poder cuidar do outro. Eu cheguei de viagem agora há pouco e no avião eles sempre falam, né? Em caso de despressurização, cairão máscaras. Coloque primeiro em você para depois colocar no seu filho, na pessoa que está ao seu lado, mesmo que seja um bebezinho. Primeiro em você para depois cuidar do outro. Se você está bem, você consegue cuidar do outro. Foi assim com você, Célia? Sim, com certeza. Quando eu cheguei no Amor Exigente, eu cheguei destruída. E a cada reunião a gente vai se fortalecendo para cuidar, né? Cuidar de mim, para depois poder cuidar do outro. E o Amor Exigente me ajuda muito. Até porque a gente precisa tomar decisões. E se a gente não está bem, é nós difícil tomar uma decisão, né? No meio de tomada de atitude, que é o 7º mês, né? Como é que toma-se uma decisão se você está fraca? Você desiste, não é assim? Desiste, porque você, como diz, vive a vida do outro, é a codependência, né? Que você fica só pensando no outro, pensando no outro. E a partir do momento que você começa a se olhar, cuidar de si, você tem também capacidade para poder ajudar o próximo. Não adianta. E a palavra é essa, é ajudar mesmo. Mas muitas vezes a ajuda parece, aos olhos da gente, quando está na codependência, é quase que um castigo. E não é, é uma ajuda. A Célia passou por uma situação forte, né? Ela tem uma filha linda, maravilhosa, que precisou de ajuda e que está sendo ajudada agora. Graças a Deus. E graças também a você ter se olhado e ter conseguido tomar seu rumo, né? Justamente, porque com essa atitude de ajudá-la, eu me ajudando, eu consigo ajudá-la, porque se não fosse o Amor Exigente, ia continuar tudo do mesmo jeito. A gente não saberia qual procedimento, né, efetuar. Qual era a substância que a sua filha usava? Era álcool e maconha. Isso é importante a gente falar, porque o pessoal diz, maconha não faz nada, maconha é vegetal, é natural, enfim. Faz sim, a maconha de hoje
ela acaba com aquele que usa, né? Vai desenvolver esquizofrenia, tem maior probabilidade de tentar o suicídio, de ir para o suicídio e ter depressão na vida adulta. Hoje está aí, hoje é muito claro isso daí, desmistificando aqueles que dizem que maconha não faz nada. Faz, tanto é que precisou ser internada. Que afeta Afeta o cérebro. comportamentos, E o né? comportamento. Com certeza, afeta o cérebro, o comportamento. E o mais legal é a gente ver assim, uma mãe que teve um olhar rápido e que não deixou que as coisas fossem ficando piores, né? E que teve uma tomada de atitude na hora certa. Porque muitas vezes a gente faz corpo mole e entra nesse papo de que, mas só maconha, daqui a pouco melhora. E aí a gente vai vendo o filho indo pro buraco e a gente ficando doente na codependência, não conseguindo tomar atitude. Que bom que você olhou na hora certa e que você conseguiu tirar sua filha, né? E aí você vai ter sua filha de volta e com certeza melhor ainda. Graças ao né? bom Isso é muito bom. Deus. Porque se deixa, vai piorando. E quanto antes você tomar essa atitude, mais rápido e melhor é a recuperação. Né? Porque se demora, a coisa vai e infelizmente, vai para outras drogas. Tem uma hora que não faz mais nada. Então, vai para outras drogas, cocaína, crack, enfim. Hoje tem os sintéticos aí, em todas as baladas tem sintético e muito sintético. Então, tem que chegar antes, tem que chegar real. Na verdade, nós temos que fazer prevenção. Mas depois, com o problema instalado, nós temos que tomar decisão. É difícil, né? O coração aperta, vou internar minha filha, meu filho, como é que vão cuidar dele lá? Com certeza, muito melhor do que a rua cuida. Mas não é nem o coração que aperta. Eu acho que existe uma incapacidade quando a gente não está bem, né? Você perde o chão, você não sabe o que fazer. Você não consegue falar um não para uma filha que está com mau comportamento? Como é que você vai falar assim, você vai sim para uma clínica? É verdade. Você precisou tratar primeiro aí a sua força, né? E eu fiz o 7º princípio primeiro, né? Antes de conhecer o amor exigente. Que eu já tomei a atitude, né? Tomada de atitude. E agora, depois, frequentando o amor exigente, você vai vendo quais os procedimentos que você vai ter agora a partir de quando ela sair, tudo, o que você vai fazer. Não é só internar e ficar em casa, né? Isso deixando é as importante. coisas acontecerem, né? Sair, ela está lá internada. Quando sair, tá tudo igual ou pior do que ela deixou aqui fora. A família agora tem que é ser o depois. transformada, né? A família precisa aprender a lidar com a doença. Por isso que é importante frequentar o grupo. A família. Não existe recuperação sem a família. Não existe. Inclusive, o meu marido também, ele frequenta. Ele participa também. Falamos Homens a mesma língua. Né, Miguel? E são poucos, mas está aumentando, Os pais precisam participar, gente. Filho é de pai e mãe. Então, bora, né? Os homens lá. A gente falou logo no começo do programa que é importante a gente olhar pra gente, cuidar da gente, né? E a gente vai agora mostrar uma sonora bem interessante, o relato de 2 mães que aprenderam essa lição e você que está em casa também. A nossa equipe foi conversar também com, além delas, o psiquiatra Ivan Brau e ele explica como agir nesses casos. Presta atenção. A vida da gente muda completamente, né? A gente vive meio que em função de cuidar dessa pessoa que tem essa doença e não é um ser de outro mundo, né? Mas requer alguns cuidados, algumas assistências, principalmente num primeiro momento que é de muito pouco tempo de só estar em abstinência, né? Não é fácil, é difícil, consome a gente. O lar fica muito disfuncional, você para de dar atenção para o seu marido, para as outras suas 2 filhas
E eu acabo deixando de me amar mesmo, sabe? Não cuido de mim. O psiquiatra Dr. Ivan Brown explica que o codependente precisa estar atento e procurar ajuda quando perceber que está cuidando mais do dependente do que de si mesmo. Frequentemente é difícil que a pessoa perceba e muitas vezes são pessoas de fora que percebem, né? Mas é quando a pessoa percebe que ela está se dedicando tanto à vida do usuário de substância, de álcool, que está prejudicando a própria vida em função disso. E a gente sabe que muitas vezes ela acaba até prejudicando o próprio tratamento da outra pessoa. Esse problema tem que ser resolvido de várias formas. É possível que a pessoa procure um atendimento psicológico, psicoterapia, os grupos de autoajuda. Depois que eu vim para o Amor Exigente, eu aprendi que eu preciso me amar, que eu tenho que cuidar de mim. Eu lido com essa codependência hoje buscando ajuda no grupo, no Amor Exigente, aprendendo, partilhando, ouvindo as partilhas das pessoas. É uma troca, né? Aprendendo sempre, né? E eu fico muito grata a todos esses depoimentos, o depoimento da Célia, dos voluntários de Amor Exigente que participaram dessa sonora. Muito obrigada, porque a gente aprende com a história do outro. Mas isso é importante justamente por isso, né? Se nós não levarmos isso daí, né, para aqueles que estão nos assistindo, para aqueles que têm o problema em casa, não sabem o que fazer e não sabem, se escondem, e que tem saída, primeiro para nós, né? Primeiro nós temos que ficar de pé, o que nós estamos falando. Depois conseguimos ajudar o nosso ente querido. Agora, tem outra coisa. Quando o ente querido sai, né, ele vem, tem o pessoal que faz aquela festa em casa, churrasco com cerveja, zero. Isso nada, não pode, né? Nós temos que receber e continuar a mesma coisa, né? E nós somos sabedores do que eles vão nos manipular, frequentando o grupo. Nós somos sabedores do que vai vir pela frente, né? E nós temos que continuar jogando duro, né, Cláudia? E eu tenho uma pergunta para você já de cara, assim, Célia. A gente já falou que não é fácil, né? E, na verdade, conversando nos bastidores, você falou o maior problema da minha filha era o comportamento. Justamente. E aí eu fico pensando assim, puxa, se era o comportamento, existia uma dificuldade de colocar limites até então na educação durante a vida dela? Eu colocava os limites, sabia? Não, falava não. Só que quando ela foi adquirindo mais idade, ela já achava que podia fazer o que queria. E no caso, eu acreditava, porque ela mentia, que era o comportamento, né? Então, tipo, vou na casa de certa pessoa. Quando, na verdade, não era. Ela mentia, então era o comportamento, né? E ela mesma acreditava na mentira dela. Então... Criava uma verdade. Criava uma verdade. Para ela, você mesmo sabendo que era mentira, ela jurava de pé junto que era verdade. Ela Por isso acreditava na aquela verdade. frase, filhos Era crescidos, trabalho dobrado, né? Porque tão justamente. crescidos, a gente acha agora tem autonomia, mas a gente tem que continuar de olho, tem que continuar com muita atenção. Verdade. E se tiver um mau comportamento, agir. Vamos lá, a primeira pergunta é da Marta. Ela é de Parnaíba, no Piauí. Ela fala assim, meu filho é dependente de álcool. Eu quero saber se existe algum medicamento para tratar o alcoolismo. Miguel? Não, infelizmente não. Não existe medicamento, tem que realmente parar e não dá para fazer redução de danos no alcoolismo, nem no crack, aliás, em nenhuma droga nós somos contra, é abstinência, tá? Dependendo do grau que ele estiver, então há necessidade de recolher, de ir para alguma unidade, fazer um tratamento fechado, dependendo do estágio que ele esteja. E o resto é conscientização. Mas primeiro vá num grupo nosso, nós temos grupo no Piauí, vá num grupo, vá se fortalecer, conhecer um pouquinho disso daí e o que você vai poder ajudá-lo. Porque é importante essa nossa ajuda.
mas só nós vamos entender como ajudar se nós participarmos de um grupo. Sozinho a gente está perdido. Bora pro grupo. Faz diferença, Célia? Bastante. Eu, inclusive, como diz, a informação é a melhor arma. Eu participo de vários cursos, palestras, inclusive de outros grupos, né, do Amor Exigente, e vale a pena. Então, por isso, A Célia se dedicou a isso mesmo, ela vai de quarta e sábado lá no Jardim França, na Zona Norte, e hoje ela já nos ajuda no de sábado, ela ajuda a coordenação. Parabéns. Às vezes a gente pensa assim, quando vê alguns problemas tão graves, né, tão sérios, em estágios mais avançados, nossa, meu problema é tão pequenininho. Você pensou isso? São nas partilhas, justamente. Sim. Quando eu cheguei no Amor Exigente, né, eu não falava, eu só chorava. Para mim, acabou o mundo, né? Porque comigo. Aí nas partilhas você vai vendo, você vai se acuando, que você vê que tem problemas muito maiores. E o grupo ajuda, realmente ajuda. Portanto, vão. Então vamos lá para a próxima pergunta. O Christian, de Cajuru, no interior de São Paulo. Não é Christian, Cristiane, diz: meu esposo adicto está internado pela primeira vez. Ontem foi a nossa primeira visita. Para mim, que sou a esposa, como impor limites quando ele voltar? Obrigada pelo quadro, tem sido de grande ajuda. Cajuru, no interior de São Paulo, será que tem grupo lá perto? Tem. Nós temos em Ribeirão Preto, que é do lado, bastante grupos em Ribeirão Preto. Cajuru também tem. Mas procura um grupo, você vai saber como você vai ter que ajudá-lo, mas tem que ir no grupo. Você vai conseguir fazer isso. Com assim, certeza. Cristiane, o grupo é de graça, tá? São 2 horinhas por semana. A gente não tá falando para você ir no grupo porque a gente quer que você vá, não. É porque é difícil falar para você o que você tem que fazer. São várias coisas, são várias metas que você vai colocando em prática. Você vai se tratando também, vai se transformando. Para o seu marido não voltar para sua casa e encontrar tudo igual, né? E aí a coisa volta a ser como era antes. Então, ele tem que chegar na sua casa e perceber que você também se tratou e que tá diferente. Isso vai contribuir com a recuperação dele, né, Miguel? Você colocou uma coisa realmente muito importante. Precisa ter mudanças dentro de casa, né? Tem que haver mudança da pessoa, que ele vai falar, pô, aconteceu alguma coisa. Tem coisas que mudaram, que coisas que ele fazia e hoje já não pode fazer mais. Mas você tem que aprender no grupo isso daí, né? Vai ter mudanças, tem que ter mudanças. Se continuar tudo igual, os resultados serão os mesmos, fazendo sempre a mesma coisa. Por isso que tem que ir no grupo para fazer as coisas diferentes. E vai dar certo, pode acreditar. E é interessante essa coisa de mudar, né? Porque a gente quer uma fórmula mágica. Fala assim, mas mudar em quê? Então me diz, o que eu tenho que mudar? Não é uma coisa, né? É uma série de coisinhas que vão construir um novo comportamento. Por isso que é importante você estar lá. Vai custar nada. Ó, uma vez por semana, 2 horinhas. Próxima pergunta. Tenho um filho dependente, fez um tratamento de 9 meses. Na minha cidade não tem Amor Exigente. Gostaria de montar um aqui. Como é que eu faço? Liga para o nosso escritório. Deixa eu passar o telefone, então. É o 19-3252-2630. Isso. Fale com a atendente, deve ser a Cláudia. Fala o que você pretende, ela vai te dar as instruções, né? De onde é que ela é? Ela não fala. Ela disse que na cidade dela não tem Amor Exigente. Mas liga lá, né? Qualquer coisa, peça para falar comigo também. E nós vamos montar sim, com certeza. Mas precisamos ampliar. E falando em conhecimento, a Célia falou que vai em todos os cursos que tem, e isso daí também é importante, também são gratuitos. Nós temos o congresso. Que está chegando, sem ser essa semana, outra. Já está aí. Eu estarei lá, inclusive, tenho certeza que vai ser de um aprendizado infinito. Tem palestrantes maravilhosos, né, Miguel? A Cláudia também vai estar palestrando. Olha, não percam, realmente vai ser sensacional. É no Rio de Janeiro, do dia 8 ao dia 11, lá no Rio Centro, tá? Entre no nosso site, tem como você se inscrever, ainda dá tempo, mas corram, tá? Ligue, qualquer coisa, entre no nosso site, é www.amorexigente.org.br, faça a sua inscrição. Vai ser, olha,
Um curso desse daí, um evento desse daí é a mesma coisa que ir 6 meses num grupo de apoio. De tanto conteúdo, de tantas experiências novas que vocês vão ouvir e presenciar. Então, ó, amoresigente.org.br. O site do congresso é www.congresso.amoresigente.org.br, tá? Se você quiser seguir no Instagram, é Congresso Amor Exigente e no Face Congresso AE. Não tem como errar. Faça a sua inscrição, a gente vai se encontrar lá. Só tem uma pergunta, mas eu não tenho mais tempo, mas é só assim, sim ou não. A Márcia quer saber, o filho dela tá usando maconha, tá tendo crise de convulsão. Já fez vários exames e não deu nada. Ela gostaria de saber se pode estar relacionado ao uso da maconha. Está relacionado ao uso da maconha com certeza absoluta. Isso você pode ficar tranquilo. Existe relação? Sim, e é científico. Entre em sites realmente sérios, você vai ver professor Ronaldo Laranjeira, professor Valentim Gentil. Muito Entre obrigada. lá você vai ver. Célia, Miguel, foi uma alegria recebê-los. Obrigada. Muito obrigada, parabéns, sucesso na recuperação da Obrigada. filhota, Amém. viu? Deus te abençoe. Miguel, tudo de bom? Para nós, um abraço para o Cesário lá de Goiânia, que também te mandou um forte abraço. Ele ligou antes e falou, leva um abraço aqui de Goiânia para a Cláudia.